Pix, referente aos salários e aos direitos de imagem de março. No Cruzeiro que não tá em dia, vamos combinar, é o futebol, né? Momento delicado, pressão da torcida, pressão no Pedro Lourenço. Por isso vamos pra Toca da Raposa, onde está a Maria Cláudia Bonucci, pra contar os bastidores de ontem, quinta-feira agitada. Mas antes, tem jogador de saída, Bonucci? Boa tarde, me conta. Tem sim, viu, Maurício? Muito boa tarde para você, todo mundo que está com a gente no GE. O Cruzeiro anunciou o empréstimo do lateral esquerdo Marlon para o Grêmio. E o Cruzeiro pode receber, né, até 23 milhões de reais caso o Marlon participe de 20 partidas nesse período de empréstimo com opção de compra, tá? O Marlon viaja para Porto Alegre na próxima segunda-feira e desde ontem já não participa das atividades aqui na Toca da Raposa. Ontem, aliás, como você disse, foi um dia bastante agitado, né, nos bastidores do Cruzeiro, a começar que teve protestos de torcedores aqui na porta do centro de treinamentos. Um dos principais alvos desse protesto foi o Alexandre Matos, que é CEO, responsável pelo futebol do Cruzeiro. Representantes dos torcedores entraram na Toca da Raposa, foram recebidos pelo Alexandre Matos e também por alguns jogadores e ficaram cerca de 1h30 lá dentro. Outros 6 atletas participaram daquela reunião, né, com o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Reunião essa que aconteceu na sede do supermercado, que o Pedro Lourenço também é dono. Foram jogadores considerados líderes desse elenco. O goleiro Cássio, lateral William, Lucas Silva, Lucas Romero, Fabrício Bruno e também o Dudu. Segundo apurou o GE, entre os temas abordados nesse encontro estiveram aquelas recentes declarações do Pedro Lourenço dizendo, né, para a imprensa abertamente que o clube errou em algumas contratações. Agora, essa instabilidade que o Cruzeiro vem vivendo, tanto dentro quanto fora de campo, lembra muito o início da temporada passada, como a gente vai ver agora na reportagem. O tempo parece não passar. E a história se repete. O sentimento de 2025 foi um jogo vergonhoso para nós. É parecido com o de 2024. É uma derrota que dói muito. Cruzeiro é um time que tem muita história. A derrota para o Mushuki Runa pela Sul-Americana trouxe a lembrança de uma das piores derrotas do Cruzeiro no ano passado. A eliminação na Copa do Brasil para o Souza da Paraíba. E as semelhanças com 2024 não param por aqui. Troca de treinador. Mais um ano sem o Campeonato Mineiro. E assim como no ano passado, o torcedor demonstra insatisfação com os resultados. O Cruzeiro está difícil. Tá difícil demais, com o plantel que tá, com o jeito que tá a situação aí. Não vai dar bom, não. Cruzeiro só tá perdendo e eu tô perdendo a paciência também. Já são 3 derrotas seguidas em 2025. Apenas uma vitória com o técnico Leonardo Jardim. Somente em um jogo neste ano, o time não levou gol. Com uma folha salarial quase 2 vezes maior em relação à gestão de Ronaldo Fenômeno, os resultados não têm aparecido. Me parece que o Cruzeiro ele foi para o mercado assim, vamos trazer nomes fortes de impacto, porque aí eu vou convencer o torcedor. Convenceu por uma semana. Quando o Cruzeiro foi a campo, as coisas não aconteceram. Em entrevista ao jornal O Tempo, Pedrinho admitiu erro nas contratações e disse ter cobrado mais acerto nas escolhas de Alexandre Matos, gestor de futebol do clube. Ontem, jogadores do Cruzeiro se reuniram com a direção. Um dos temas da conversa foi justamente as declarações de Pedrinho sobre as contratações. De repente, os jogadores estão incomodados com tudo isso que está sendo falado e sendo exposto, né, para a mídia do patrono do clube. Também nesta quinta-feira, torcedores protestaram em frente à Toca da Raposa. Foi a primeira manifestação contra a diretoria desde que o Pedro Lourenço anunciou a compra da SAF do Cruzeiro em abril do ano passado. Fora Alexandre Matos. Esse é o desabafo do Cruzeirense hoje. Nós queremos Alexandre Matos fora do Cruzeiro. Estancar as coisas que vêm acontecendo de errado e continuar trabalhando, porque tem um ano todo pela frente. Em um ano que o Cruzeiro tem repetido os erros de 2024. Pelo menos por enquanto. Tá fraco, tá ruim, mas vai ficar bom. Pri Eldes, levantadora do Fluminense, tá grávida de quase 6 meses. A gente mostrou a história dela ontem aqui no Globo Esporte. E quem disse que isso impede qualquer coisa? A Pri tava defendendo muito. Festa bonita no Maracanãzinho, o Fluminense precisava de uma vitória para chegar na semifinal da Superliga pela primeira vez na história.
A Ariane atingiu uma marca impressionante. Maior pontuadora da Superliga. Ariane rompe a barreira dos 500 pontos na Superliga, é dela! E o Fluminense ainda começou na frente. Tava dando tudo certo. Só que aí o Bauru foi buscar o empate e a virada por 3-1. Agora o Bauru vai pegar o Praia Clube sexta que vem às 9 horas da noite, ao vivo, no Sport TV 2. Vamos pro intervalo no Globo Esporte. Na volta tem cenas horríveis no Chile. O jogo Colo-Colo e Fortaleza na Libertadores não terminou. Teve invasão de campo, violência, torcedores mortos. Eu te conto depois do intervalo. Pra subir na vida, meu amor, vale. Indicado por Diniz no Cruzeiro, Marquinhos repete roteiro do Flu e vê espaço diminuir com Jardim. Atacante não foi relacionado contra o Mushuc Runa e está no fim da fila entre atacantes contratado pelo Cruzeiro com aval de Fernando Diniz. Marquinhos vive um roteiro parecido com o que passou no ano passado, vestindo a camisa do Fluminense. Em ambos os clubes, perdeu espaço quando o comandante deixou o cargo. Cria do São Paulo, adversário do próximo domingo. Marquinhos pertence ao Arsenal, da Inglaterra, e chegou ao Cruzeiro com contrato de empréstimo até o fim do ano. A pedido de Diniz, surgiu como alvo no mercado para atingir uma carência no elenco, já que atua pelo lado do campo e é canhoto. O problema é que o treinador, que havia balançado na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, esteve no comando de Marquinhos somente em 3 jogos oficiais do Cruzeiro. Diniz foi demitido após tropeço com o Betim na 3ª rodada do Mineiro. Até aquele momento, Marquinhos tinha participado de 2 jogos como titular e jogou por 50 minutos no duelo com o Betim, quando começou no banco e foi acionado no intervalo. Naquele momento, havia uma briga por posição com Eduardo. Durante a passagem de Wesley Carvalho como interino, Marquinhos participou dos 4 jogos, sendo titular em 2. Com Leonardo Jardim, perdeu de vez a posição na equipe e tem ganhado poucos minutos no decorrer das partidas. Desde que o português assumiu o comando do time, Marquinhos só foi titular diante do Democrata GV, quando praticamente todos os titulares foram poupados, e alguns nem sequer relacionado. Nos 2 jogos da semifinal do Mineiro, contra o América, somou 40 minutos em campo. O espaço se tornou ainda menor após o time ficar um mês sem ter jogos oficiais. No retorno às partidas, ele não foi utilizado diante do União Santa Fé e sequer esteve entre os relacionados, por opção, na derrota para o Mushuc Runa. No Brasileirão, foram 12 minutos em campo contra o Mirassol e 20 minutos contra o Internacional. A diminuição no espaço dentro do elenco ficou clara também no amistoso contra o Bragantino, antes do início do Brasileirão, quando Jardim trocou todos os atacantes no decorrer da partida, mas Marquinhos não saiu do banco. Neste momento, Dudu e Wanderson são os atacantes de lado de campo utilizados no time titular. Lautaro Dias também tem sido muito usado por Jardim, mas em posição mais centralizada, onde disputa posição com Caio Jorge e Gabigol. Marquinhos soma um gol e uma assistência em 12 jogos pelo Cruzeiro. Roteiro no Fluminense. Assim como no Cruzeiro, Marquinhos defendeu o Fluminense, no ano passado, emprestado pelo Arsenal. Começou a temporada em busca de espaço, mas se firmou com Fernando Diniz, chegando a fazer 12 jogos consecutivos como titular. O atacante até se manteve na condição no início do trabalho de Mano Menezes, sucessor de Diniz, mas perdeu a titularidade 4 jogos depois. No total, foram 29 partidas pelo Fluminense, sendo 19 com Fernando Diniz. Marquinhos participou de somente 6 dos 19 jogos do retorno do Campeonato Brasileiro de 2024. Foram 2 gols e 2 assistências com a camisa tricolor.